Existe uma tela bacana que o Gustavo havia colocado, que nós estaremos falando ao longo de algumas semanas. Pode botar aí, Gustavinho, por bondade. Essa tela é legal. Você pode usá-la, inclusive, para convidar pessoas para participar, porque nós vamos, de fato, viajar por dentro desse tabernáculo ao longo de algumas semanas. Eu vou convidar vocês para fazer uma viagem turística em cada detalhe desse tabernáculo, conhecer o coração de Deus nesse tabernáculo. Você vai vislumbrar coisas extraordinárias que Deus revelou em sua palavra, a vontade dele revelada aí. O tema é justamente esse: 7 níveis de intimidade. O número 7 não tem nada a ver com semântica ou com numerologia ou com coisas do gênero, mas são exatamente a composição do tabernáculo e a forma como Deus encontrou de nos fazer saber os segredos do seu coração. Por isso, ela é imperdível, vai ser muito bom, muito bom. Enquanto fica aí na tela, eu te convido para você ler comigo a base de hoje, no livro de Gênesis, no capítulo 2. Livro de Gênesis, capítulo 2. Tudo começa no Gênesis. Diz assim: assim os céus e a terra e todo o exército foram acabados. Havendo Deus acabado no 7º dia a obra que fizera, descansou nesse dia de toda a obra que tinha feito. E abençoou Deus o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra de criação que fizera. E estas são as origens dos céus e da terra, quando foram criados. No dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus, não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, nenhuma erva do campo tinha brotado, pois o Senhor Deus ainda não havia feito chover sobre a terra, e também não havia homem para lavrar o solo. Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a superfície do solo. Formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou-lhe nas narinas o fôlego da vida, e o homem tornou-se alma vivente. Ora, plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, ao oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar à terra toda a espécie de árvores agradáveis à vista e boas para a comida, bem como a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Saía um rio do Éden para regar o jardim. Dali se dividia e se tornava em 4 braços. O nome do primeiro é Pison. Este é o que rodeia toda a terra de Havilá, onde há ouro. O ouro dessa terra é bom. Há ali também bidélio e a pedra de ônix. O nome do segundo rio é Gion. Este é o que rodeia toda a terra de Cush. O nome do terceiro rio é o Tigre. Este é o que corre pelo oriente da Assíria. E o 4º rio é o Eufrates. O Senhor Deus tomou o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal dela não comerás, pois no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Incline sua face, meu amado. Lindo Pai, Paizinho maravilhoso, majestoso,
bondoso, rico em palavras, rico em poder, digno de todo o nosso louvor e adoração, do qual devemos sim, sem dúvida, a Ti a gratidão de nossa salvação. Por isso dá-nos o privilégio de uma vez mais aprender a Tua palavra. E como bem sabes que nada sou e tenho, lhe peço mais uma vez que seja eu apenas a voz, e que eu fale e que o Senhor venha ensinar, e que o Teu nome seja glorificado nisto, em nome de Jesus, amém. Queridos, eu disse-vos que essa é a base, até porque tudo que você precisa para entender a Bíblia você encontra no Gênesis. Todas as coisas que estão como que escondidas nas entrelinhas e em algumas palavras e textos bíblicos relativos ao futuro, você encontra eles explicados, ou pelo menos a base deles, no livro de Gênesis. Gênesis é, portanto, um dos livros extremamente necessários ao estudo para o entendimento da palavra. Sem ele, você não consegue ter a ideia de como tudo começou e como tudo vai terminar. E o que nós paramos para ver nesse texto, de imediato, é uma exposição clássica do trabalho das mãos de Deus em formar o homem. Embora existem algumas outras informações nesse texto citado, a ideia central é mostrar como Deus fez o homem, como Ele trabalhou o homem. Até porque no capítulo 1, do verso 26 ao 28, esboça de maneira resumida a ideia de Deus em fazer o homem. Mas no capítulo 2 mostra Deus fazendo o homem. Portanto, um expõe a ideia e o contexto todo da criação divina, e o outro expõe a ação de Deus a partir dessa ideia. Perceba que o texto começa nos ensinando que Deus concluiu a sua obra ao 7º dia e descansou. Lembrando que o homem fora feito no 6º dia, e portanto, o último de sua criação. Deus deixou-o para ser a última obra de suas mãos, e como ele chama de coroa da criação. Perceba, portanto, que a ideia esboçada nesses versículos iniciais é ensinar-nos, sim, o plano e a trajetória de Deus, que isso você vai se lembrar lá na frente, da importância desse dia. E diz aqui que Deus santifica o 7º dia, para que nele possa ser descanso. Santifica o 7º dia, porque ele findou a obra que tinha que fazer. O homem fora feito no 6º dia. Então surge essa pergunta: por que Deus, que não precisa descansar de coisa alguma, decide parar e deixar o 7º dia como sem atividade alguma? A ideia central é fazer com que entendamos que Deus terminou tudo e no 7º dia decidiu que nada deveria ser feito, nada deveria ser continuado, nada deveria ser trabalhado, nem cultivado, nem semeado, nem plantado, absolutamente. Ele estabelece, portanto, um princípio base do 7º dia, e a gente precisa compreender o porquê. Qual é a ideia de Deus aqui? Então pergunte para quem está ao seu lado: se Deus não se cansa, por que precisou descansar? Perceba que o que Deus quer que aprendamos nesse texto e contexto é que de verdade Ele não se cansa de coisa alguma, afinal Ele é eternamente Deus, fonte suprema de todo o poder e inabalável em tudo que é. Mas a ideia central dele era que não houvesse sequer uma atividade nesse 7º dia, e que de fato fosse declarado um dia especial, justamente para ensinar ao homem que tudo ele já tinha feito, e agora o homem não tinha que fazer coisa alguma. Deus trabalhou os 6 dias, sendo o homem no 6º dia, e o concluiu. E o 7º dia Deus está dizendo: não há mais nada que você precise fazer. Então, de tudo que você fizer, você vai ter sempre a base, se lembrar de que parte desse tempo que você tem deve ser centrado a mim, deve ser colocado à disposição de mim,
como quem Deus está querendo ensinar. Se você entender essa dependência dos seus 7 dias da semana, um deles, você vai depender apenas de mim. A ideia do eterno não é estabelecer um dia em específico, seja esse dia domingo, seja esse dia segunda, seja esse dia terça, seja esse dia quarta, quinta, sexta ou sábado. A ideia do eterno é que no meio dos 7 dias, 6 dias trabalhados, um deles seja de inteiro descanso ao Senhor, como que tempo exclusivo para Ele. A ideia de Deus é que paramos tudo e possamos nos deleitar nele. Paramos tudo e possamos confiar plenamente nele. Paramos todas as atividades e possamos relaxar nele. Mas a nossa ideia de 7º dia, de descanso, é completamente oposta. Porque para nós o dia de descanso, o descanso é nosso e não de Deus. A gente trabalha para nós descansarmos e não estar com Deus. O nosso dia de descanso, a gente pouco quer estar com Deus. Tanto que a gente reserva obrigatoriamente 2 horas do domingo à noite, com muito custo, para estar com Deus. Porque na verdade o 7º dia para nós é nosso, não de Deus. E isso nunca partiu do coração do Eterno. Deus poderia até dizer, e Ele permite isso: você descansa qualquer outro dia, mas separa um dia para mim. Você pode pescar qualquer outro dia, mas dá esse dia para mim. Você pode jogar futebol qualquer outro dia, mas dá esse dia para mim. Parte desse princípio de que um dia é dele. Ele gostaria que assim o fosse. Então começa por ele mesmo. Ele estabelece esse dia para o Adão, dizendo: você não precisa fazer mais coisa alguma, tudo eu já fiz, só fica comigo. O ponto principal de Deus é isso: fica comigo, Adão. Você não precisa fazer mais nada, só fica comigo. E a partir dessa ideia de Deus, diga para quem está ao seu lado, diga: a partir dessa ideia de Deus, de ficar com Ele, Ele quer te ensinar que se você estiver com Ele, todas as outras coisas continuarão sendo supridas. Sabe por que semana após semana a gente tem que trabalhar demais para suprir a necessidade da semana anterior? Porque nós não aprendemos a descansar nele. Se aprendêssemos a descansar nele, a semana seguinte seria menos trabalhosa do que a semana anterior. Mas a gente prefere confiar nas nossas próprias forças. E Deus estabelece um princípio: não faça nada desse dia, deixa que eu cuido. Um dia que Deus trabalha, Ele resolve todos os seus 6 dias. Mas a gente prefere trabalhar 6 dias e descansar para nós mesmos um 7º dia, e ficarmos de boa, e se sobrar alguma coisa, então que Deus se contente. Somos assim. É por isso que cada dia mais somos afortunados de trabalho e não do lucro dele. A cada dia mais somos atarefados, estressados, angustiados, justamente pelo simples fato de que a única coisa que Deus queria que o homem fizesse bem feito, ele não faz, porque é estar com ele. Então perceba, Deus estabelece um ponto de partida para nosso entendimento, e Ele forma o homem e o coloca na terra recém-criada, recém-gerada, e dá ao homem um privilégio gigantesco de governar tudo isso, como aprendemos nas lições do reino. Mas perceba como isso é interessante. Nesse estado em que a terra está, início de todas as coisas, animais gerados, e aqui nesse livro você pode destacar de maneira muito clara que Deus responde à pergunta de todos nós: quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Ele expõe de maneira clara que quem nasceu primeiro foi a galinha. Afinal, Ele não fez pintainhos, Ele fez aves adultas e disse: agora multipliquem-se. Então a partir de adultas cruzaram e veio ovos. Então veio primeiro a galinha, para depois vir o ovo. Perceba que à medida que Deus estabelece a ordem em tudo, a terra inteira é um lugar extremamente saudável e bom. A palavra Éden, utilizada nesse texto, é uma palavra hebraica.
E essa palavra hebraica, que não foi traduzida para a língua portuguesa, no que ela significa, é utilizada a mesma palavra do hebraico aqui. E ela significa paraíso. Portanto, todas as vezes que você lê a palavra Éden, você está lendo paraíso. E a expressão de paraíso no contexto hebraico tem pelo menos 3 vertentes. Diga comigo: primeira, lugar de delícias. Segundo, diga, lugar de descanso. Terceiro, lugar de plena proteção, segurança. Essas 3 coisas estão anexadas dentro do contexto da palavra paraíso, na ideia hebraica. Delícias, descanso, segurança. Quem não quer estar no lugar onde tudo é uma delícia? Onde todos os lugares é lugar de descanso? Onde segurança está em todos os lugares? Dá uma olhadinha para essa pessoa empacotada e cheirosa. Veja e pergunta: você gostaria de morar num lugar desse? Fala a verdade. Quando se fala de paraíso, qual é a imagem mental que vem na tua cabeça? Havaí? As Bahamas? Fernando de Noronha? Cachoeirinha? Guaicurus? Ou a Estância Boas Novas? Óbvio, quando se fala de paraíso, a nossa mente já imagina dançando hula, com um coco na mão, sombra e água fresca, com um sossego confortável, não é não? A ideia que a gente tem de paraíso é de um lugar relaxar, de estar longe de tudo e de tudo aquilo que nos aborrece. Longe dos cunhados, da sogra, do sogro, do patrão, da patroa, em alguns casos dos filhos, do genro, né? Do gerente do banco, longe, bem longe. Um lugar onde reflete esse sossego constante, onde essas imagens que nos atormentam desaparecem, onde os nomes em específico não nos soam como um sino de despertar. É isso que está na nossa mente. Então você associa toda essa imagem de paz, de segurança, de delícia, de sossego, de conforto, de infinita quietude, de alegria plena, associa tudo isso a essa palavra paraíso. Agora associa nessa palavra paraíso todos os lugares como um só. E é assim que a Bíblia esboça o que era a terra, originalmente formada por Deus. A terra inteira um paraíso. Qualquer lugar que você for, era um paraíso. Qualquer parte do planeta é um Havaí. Qualquer lugar do globo criado por Ele era lugar de delícias, de descanso e de segurança. Então Deus disse para Adão e a Eva: Adão e Eva, tudo isso aí é o seu lugar de delícia. Tudo isso aí é para você descansar. Tudo isso aí é a sua segurança. Não há extensão limitada. Não há barreiras ou sequer pedágios para que o Adão pudesse se deslocar com um certo preço. Deus diz: toda essa terra eu te dou. Ele deu ao homem para que ele pudesse desfrutar. Se não percebam, corre na sua Bíblia, por favor, no Salmo 115, correndinho, porque faltam 4 minutos.
Salmo 115, verso 16. Diz Deus: os mais altos céus são do Senhor, mas a terra deu a ele aos filhos dos homens. A expressão da NVI é legal, porque diz que ele confiou a terra aos filhos dos homens. Como quem diz: está aí o meu paraíso, governem ele. Está aí o lugar de delícias, governem ele. E Deus confiou isso ao ser humano na pessoa de Adão. Um lugar onde você não tinha nunca fome, nunca tristeza, nunca perca, nunca dor, nunca angústia, nunca morte, nunca seca, sabe? Onde tudo era abundante. Tem um lugar melhor do que esse para viver? Fala a verdade. Que lugar de delícias. A terra inteira, um lugar de delícias. Mas então Deus diz: Adão, tudo isso aí é teu, governa tudo isso e desfruta de tudo isso. E tem mais, Adão, enche este lugar de buguelinho. Bota molecada em tudo quanto é canto aí, Adão. E ele disse: só se for agora. E de fato ele foi para a galera e foi fazer filho. Afinal de contas ele tinha uma tarefa muito grande: encher a terra. Então não podia descansar. Tinha que treinar bastante. Perceba que Deus, não contente com toda essa glória, com toda essa delícia, com todo esse favor, com todo esse descanso, Deus diz assim: Adão, eu tenho uma ideia melhor. Você tem tudo isso aí para você governar, mas eu vou fazer um negócio para nós dois. Eu vou construir um lugar separado. Eu vou entrar nesse paraíso que é a terra, vou separar um canto no paraíso, e eu vou fazer um paraíso dentro do paraíso. Que coisa! Pois o texto diz, verso 9 do capítulo 2 de Gênesis, diz, não, aliás, o verso 8, perdão: e plantou o Senhor Deus um jardim no Éden. A ideia do Eterno é justamente isso: no meio da terra toda, Ele planta um lugar espaçoso, bonito, melhor do que a terra. Imagina um paraíso no paraíso. Se para nós a terra inteira era um paraíso, Deus diz: agora eu vou plantar o meu paraíso. Esse paraíso todo que você tem aí, Adão, é para você e para os teus filhos. Agora eu vou plantar um paraíso para você e para mim. E Deus, Ele mesmo foi e plantou um paraíso, diz a Bíblia. Árvores selecionadas. Eu imagino que as mangas deveriam ser mais suculentas. Os abacates já vinham com açúcar. E assim por diante. O leite das vacas já vinha com Toddy. Afinal de contas, era tudo melhorado. E nesse lugar em especial, Deus diz: é especial, Adão. Por quê? Não é porque é melhor do que o seu paraíso. Não é porque a fruta é mais suculenta. Não é porque a localização é melhor, passa uma rodovia na frente. Não é porque tem ar-condicionado. Não é nada disso, Adão. É justamente porque nesse lugar vai ser o seu sétimo dia. Nesse lugar vai ser o seu lugar de descanso. Nesse lugar vai ser o seu lugar de abastecer. Nesse lugar, Adão, vai ser o nosso cantinho especial. Esse lugar que eu vou plantar, Adão, eu vou chamá-lo de lugar de intimidade. Lugar de intimidade é secreto. Intimidade que é exposta é pornografia.
Então Deus decide estabelecer um perímetro para relacionamento com seus filhos e intimidade, para revelar coisas escondidas do coração para seus pequenos filhos. Deus estabelece um lugar onde os braços são acessíveis, onde o aconchego no peito de Deus tem acesso, onde a voz dele pode ser ouvida audivelmente. Um lugar onde a vida eterna brota em um símbolo de uma árvore. Um lugar onde o futuro e o passado e o presente reside num só canto. Esse era o lugar. Um lugar de infinito saber. Um lugar de infinita paz. Um lugar de infinita segurança. De infinita delícia. Um lugar de infinita presença. Perceba, por que Deus faz isso? Ele não era Deus, eterno, criador, poderoso, e ele não estava sob toda a terra? Deus não estava governando por meio de Adão toda a terra? Como Deus, ele não tinha acesso a toda a terra? Fala a verdade. Como Deus, ele estava tanto no norte quanto no sul. Para ele não há espaço, não há limitação, não há bloqueio geográfico. Ele podia preencher tudo e estava preenchendo tudo em todos os lugares. Então, para que um lugar em especial? Não é uma boa pergunta? Pensa comigo. Deus não fez a terra toda? E ele não enchia a terra toda de glória? E portanto, ele sendo Deus, ele não sabia onde o Adão estava em todo lugar? Então por que um lugar especial? Por quê? Pergunte para essa pessoa cheirosinha. Diga, cheirosinho, por quê? Parece meio ilógico. Se ele preenchia tudo, ele poderia ter essa íntima comunhão enquanto o Adão estava lá capinando e plantando feijão. Podia ter um feijão que já nascesse com toicinho. Seria bom demais. Uma árvore que desse picanha. Já pensou? Embalada a vácuo. É querer pedir demais, né? Mas ele pode fazer, ele pode criar tudo. Perceba? Loucura. Imagine, ele poderia dizer, Adão, eu vou capinar com você aqui. E o Adão ser cheio da glória ali. Não podia? Podia. Podia desfrutar desse relacionamento no dia a dia. E ele desfrutava, ele conversava com Deus, ele falava com Deus. Quando ele foi dar nome aos animais, ele passou o tempo com Deus ali. E Deus dizia, cara, esse aqui eu acho que vai ser um baiacu, que tal? Baiacu, porque vai inchar. Enfim, diálogo com o Eterno, perscrutando o coração de Deus. E a sabedoria de Deus vem sobre ele. É por isso que Provérbios capítulo 8 se entende como sabedoria personificada, dando direção a Adão para tudo aquilo que fora criado. É a sabedoria de Deus cobrindo Adão para que dominasse tudo, e identificasse tudo, e gerenciasse tudo, e governasse tudo. Então eu suponho que Deus não precisaria ter um lugar especial para se encontrar com o homem. E diga-se de passagem, que Adão, enquanto vivesse nesse relacionamento com Deus, ele não iria morrer nunca. Ele não nasceu menino para crescer, ele já nasceu crescido, já nasceu homem. E portanto ele poderia passar, e pode ter passado, milhões de anos como homem, desfrutando da imortalidade em Deus.
Não eternidade, imortalidade. Diferente. Ele não era eterno, ele era imortal. Imortal enquanto comesse da árvore, que Deus disse: isso aqui vai te dar vida eterna, se você permanecer focado, conectado. Mas se você não comer, e comer do fruto proibido, você se torna mortal e morrerá. E Deus estabelece essas regras, mas Ele só faz isso depois que decide construir um lugar para o Adão, uma casa onde ele pudesse estar com o Adão. Por que Deus faz isso? Diga para quem está ao seu lado: Deus queria dar ao Adão o direito de desejar estar com Deus. Vou dizer de novo: Deus queria dar a Adão o direito de desejar estar com Deus. Eu vou dizer de novo para você capturar melhor. Diga comigo para você memorizar. Digo: Deus queria dar a Adão o direito de desejar estar com Deus. Por quê? Porque Deus estava em todos os lugares. Ele poderia estar preenchendo todos os lugares, mas o Adão não. Deus poderia estar com Adão em todos os lugares, mas Adão não. Então Deus constrói um lugar e diz: Adão, está aqui, se você quiser, você vem. Como Ele é gracioso, não é? Perceba que Ele constrói um jardim que não tem cercas. Não tem cerca. Ele colocou cercas depois, quando o homem não podia mais entrar. Mas antes Deus diz: é livre, você entra a hora que você quiser. Deus poderia ter dito: de tal hora eu vou te atender. Deus não fez nada disso. Deus simplesmente estabeleceu um lugar e diz: Adão, aqui ó, é nosso lugar, é o nosso ponto de encontro. Aqui é o nosso ninho, aqui é o nosso trono, aqui é a nossa mesa, aqui nós vamos conversar, dialogar, desfrutar. Você vai desfrutar de mim, Adão, e eu vou desfrutar de você. Você vai desfrutar da minha grandeza, e eu vou desfrutar da sua adoração, do seu amor, do seu desejo de estar comigo. Como é lindo olhar o coração de Deus sobre o aspecto de que Ele simplesmente dá ao homem o direito de desejá-lo. Ele não quis manipulá-lo. Ele não quis colocar no Adão, dizendo: Adão, eu vou implantar em você um chip que faça você tal hora me dar a adoração que eu preciso. Ele decidiu construir um lugar que promovesse a liberdade do Adão de buscá-lo. Se você entender isso agora, você vai entender a Bíblia inteira depois. Se você entender o que eu estou tentando construir na tua mente agora, você vai compreender cada passo de Deus ao longo da palavra. A Bíblia inteira é um livro de relacionamento. Não há lugar algum na Bíblia em que Deus não esteja trabalhando para relacionamento. O que Ele propõe agora é um nível extremamente diferente daquilo que o Adão estava habituado a ter, sobre o gerenciamento, sobre o convívio, sobre o governo da terra. Ele quer dar a Adão o direito de ele desejar a Deus. Certo dia o Senhor disse-me algo acerca disso que me balançou. Eu dizia a Ele: Senhor, eu te buscarei, eu quero te buscar, eu vou dar um jeito de te buscar. E Deus me disse: pare, filho. Eu digo: pare o quê? E Ele disse: pare de falar isso. Ele diz: eu não quero que você me busque. Eu digo: como não, Senhor? Tua palavra está dita: busca a minha face e encontrarás, buscai o meu rosto, os que me buscam encontram. E eu citei a Ele vários versículos correspondentes a essa fala.
E ele disse: filho, você não entendeu nada. Eu não quero que você me busque. Eu quero que você deseje me buscar. Não quero que você me busque porque eu te dei uma dica. Eu quero que você me busque porque nasceu em você. Eu não quero que você me ame porque eu te falei para você me amar. Eu quero que você me ame porque nasceu em você o desejo de me amar. E a gente não é diferente disso, queridos. A vida a dois, entre marido e mulher, não é diferente. Nossas esposas ou seus maridos não querem te obrigar a amá-lo ou amá-la. Se tem coisa que as esposas detestam, sangue de Jesus. Tem um bode aí? Perceba que o desejo das nossas esposas é que uma declaração seja espontânea. Não que ela tenha que dizer: faz uma declaração para mim. O desejo de nossas esposas é que a gente demonstre que as amemos porque realmente as amemos. Não porque alguém disse que era para fazer. Ou porque vou tentar ganhar um carro. Deus não é diferente. Ele está dizendo a Adão: eu vou te dar a oportunidade de você me desejar. Ele poderia ter inspirado Adão, motivado Adão, mobilizado Adão, manipulado Adão. Não poderia? E o Adão nem ia saber, irmão. Fala a verdade. Mas ele, em momento algum, ele faz isso. Ele diz: eu só vou preparar o lugar. Agora cabe você querer estar. Está aqui, Adão, ó, tudo isso aqui é teu. Me lembra uma proposta. Se você for no Evangelho de Mateus, capítulo 4, o Espírito Santo leva Jesus ao deserto para ser tentado. E durante 40 dias e 40 noites esteve o Senhor Jesus sendo provado no deserto. E em meio à fome, em meio à dor, em meio à tribulação, em meio à seca, em meio ao sol causticante, em meio à opressão, o diabo chega em Jesus e diz: olha, Jesus, tudo isso aqui eu tenho te dado. Eu olho para esse texto e vejo Deus dizendo a Adão: tudo isso aqui é teu. Deus não diz: com quanto que você me adore. Deus não diz: eu te dou tudo isso, com quanto que você me louve. Não, não, não. Deus não quer nada comprado. Deus não quer nada por troca. Deus não quer nada por exigência. Deus não quer nada negociado. Ele quer espontâneo. Ele quer que você queira Ele, que você queira querê-lo. Ele não quer que a gente levante pela madrugada dizendo: ai meu Deus, por que eu tenho que fazer isso? Tem que orar. Não, 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 não. Ele está dizendo: não construí esse lugar para você fazer assim. Não te obriguei a você estar comigo. Não te obrigo a você me cultuar. O diabo sim. Ele diz: tudo isso aqui pode ser seu, conquanto que você me adore. E por que em alguns momentos a gente se parece com o diabo? Baixa em nós o mesmo espírito do diabo. E acha que Deus vai se agradar de nós e vai nos dar algo mediante aquilo que a gente está dando a Ele. Quem negocia adoração é o diabo. Diga para quem está ao seu lado. Forte, não é? Pesado até. Mas quem oferece coisas por uma adoração não é Deus. Quem oferece o reino por uma adoração não é Deus, irmão. Deus disse a Adão: tudo isso aqui, ó, só para nós. Já é teu, Adão. É tudo teu. Eu vou estar aqui, ok? Ele só estava dizendo: Adão, nas entrelinhas da sua voz, eu vou estar aqui sempre. A hora que você desejar,
Quero passear contigo. Deus constrói um lugar para dar o direito do homem desejá-lo, sem cerca, sem imposição. Mas a religião faz sempre o contrário. A religião nos impõe como fazer, e Deus, em relacionamento, nos deixa livre para fazer. A religião nos impõe: faça isso que Deus se agrada, faça aquilo que Deus vai gostar, faça aquilo outro que você vai ter de Deus. Mas Deus, em relacionamento, diz: eu já fiz tudo, basta você querer. Não há nada mais que você possa fazer. Deus, espera aí, eu tenho que continuar a obra da criação. Deus diz: eu já criei tudo, agora esse dia é só nosso. Entende? Você nunca vai entender o tabernáculo se não entender a intenção de Deus. Tabernáculo não é teologia. Tabernáculo não é simplesmente uma tipologia apontando o futuro. Tabernáculo é um mapa do tesouro. É a trilha do coração de Deus. Deus constrói aqui o que chamam de lugar santo. Jardim do Éden, ou Jardim no Éden, é o lugar onde Deus estabeleceu como o Santo dos Santos. A terra inteira é um paraíso. A santidade do Senhor está nela. Mas o Santo dos Santos é lugar de intimidade. O primeiro construído foi no Éden. A gente nunca vai conseguir entrar lá dentro se não entender o coração de Deus, se não começar a compreender que a ideia primária dele é nos dar o direito de desejá-lo. Há muitas coisas a serem citadas aqui, mas ao longo dos dias a gente vai sempre voltar nessa tecla. Mas o que quero firmar no teu coração esta noite é que ninguém consegue acessar o coração de Deus por manipulação ou por sentimento religioso. Para que a gente consiga ter Deus de verdade, relacional, o Deus que pode ser encontrado de verdade, primeiro, aqui dentro, tem que nascer um desejo incontrolável por Ele. Perceba, queridos, você consegue acreditar que Deus está aqui esta noite? Fala a verdade, fala a verdade. É verdade, Ele está aqui. Tanto quanto está no bar da esquina. Mesmo jeito. Tanto quanto está lá na Joaquim, em meio aos travestis. Tanto quanto, talvez tenha mais de Deus lá do que dentro de muitas igrejas. Talvez tenha mais de Deus dentro das zonas de meretrício do que dentro de muitas igrejas. Ele está aqui tanto quanto está preenchendo a terra inteira. Ele está. Mas uma coisa é Deus está preenchendo em todos os lugares. Outra coisa é a manifestação da presença dele estar. Como Deus, ele preenche tudo, mas com relacionamento é necessário atraí-lo. A presença manifesta, que é que vinha aqui no Éden, precisa primeiro sentir o desejo ardente dentro de nós, como que atraindo-a. Nós cantamos uma canção que eu acho, por sinal, muito linda, que é uma letra fantástica, que é Atrai o Meu Coração. Isso é um pedido desesperado, mas é inverso. Quem atrai Deus é nós. Na cruz ele já atraiu todos por meio do Cristo, mas para atrair a presença manifesta é aqui dentro. Se você e eu não desejar, desculpe, você sempre vai ter a mesmice que tem em todos os lugares. Se eu e você não construir um desejo ardente aqui. Você já ficou com fome 3 dias sem comer nada? Alguém aqui já passou fome por 3 dias?
a ponto de você olhar para um microfone desse e imaginar um avestruz assado. Eu sei o que é isso. Dói aqui dentro. Dói, é como se desse cãibras no seu estômago. Ele revolve inteiro. Parece que ele vai mastigando os pedaços dele mesmo, de tão ruim que é. Te dá vertigens. Realmente tu tem miragens. Tu vê coisa que não existe. Tu olha essa Bíblia, que bifão, cara. Até o cheiro tem de bife. Você fica completamente dominado por esse desejo de alimentar o teu estômago. A tua mente não pensa em outra coisa senão saciar esse estômago. Não há trabalho, não há férias, não há dinheiro, não há praia. Na hora da fome, o cara troca tudo por um prato de comida. Assim como a sede. De que adianta ter R$1 milhão se não tiver um copo d'água? O cara troca tudo para matar a sede. É essa fome que representa o desejo por Deus. Tem que dominar a nossa mente. Tem que dominar o nosso corpo, o nosso ser. Tem que ser tão grande que nada seja mais importante do que tê-lo. Se você olhar para Atos capítulo 2, e eu termino aqui esta noite, você vai ver 120 irmãos, 10 dias consecutivos, sem sair do lugar, dizendo: não saímos daqui se o Senhor não vier. Que fome, irmão. Então ele disse: vou ter que ir, senão eles vão morrer lá. É por isso que ele disse: o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu as suas orações, sararei a sua terra, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Precisa estar em ponto de ebulição. Sabe quando a água começa a ferver, que começa a borbulhar? Esse desejo tem que estar nesse ponto, de começar a borbulhar, de que nada seja mais importante do que ter Ele. Então isso, meu irmão, vai atraí-lo com toda a força, e o seu coração vai se tornar no Santo dos Santos, ou no Jardim do Éden. Se a gente entender isso aqui agora, vamos compreender tudo o que significa futuramente. Mas se não entendermos esse momento agora, tampouco compreenderemos o que ele mandou Moisés construir. E você vai entender por que ele mandou Moisés construir. Eu queria que você ficasse em pé. Saia daqui essa noite cônscio de que uma canção não traz Deus. Não. Cantar no hino legal, bater palma quando todos batem, glorificar quando alguém pede para glorificar, vir à igreja regularmente. Não, estamos muito enganados. Isso em momento algum traz Deus. É bom, é edificante, mas não o traz. Se a gente quiser realmente que Ele venha, então algumas coisas precisam mudar em nós. Eu vou te dar uma fala que ela pode ser copiada por nós, e ela pode provocar alguma mudança em nós. Olha o que Isaías diz no capítulo 64. Ele diz assim: oh, se fendesse os céus, isto é, se rasgasse os céus, e descesses, os montes tremeriam diante de ti. Olha o verso 2: como quando o fogo acende os gravetos,
e faz a água ferver. Desce, para que os teus inimigos conheçam o teu nome e as nações tremam diante de ti. Pois quando fizeste coisas tremendas, coisas que não esperávamos, descestes, e os montes tremeram diante de ti. Desde a antiguidade, ninguém ouviu, nem ouvido percebeu, e olho nenhum viu outro Deus além de ti, que trabalhe para aqueles que nele esperam. Aleluia. Então ele diz: vens ajudar aqueles que praticam a justiça com alegria, que se lembram de ti e dos teus caminhos. Mas prosseguindo nós em nossos pecados, tu te iraste. Como então seremos salvos? Isaías diz: somos todos como o impuro. Todos nós, todos os nossos atos de justiça são como trapo imundo. Murchamos como folhas, e como o vento as nossas iniquidades nos levam para longe de ti. Não há ninguém que clame pelo teu nome, para que se anime a apegar-se a ti, pois escondeste de nós o teu rosto e nos deixaste perecer por causa das nossas iniquidades. Contudo, Senhor, tu és o nosso Pai, nós somos o barro, tu és o oleiro, todos nós somos obras de tuas mãos. Ele está dizendo: Senhor, não olha para essa fraqueza tão tamanha, mas em meio a essa injustiça toda, quando eu começar a te desejar, desce e molda esse barro para tu habitar dentro dele. Aleluia. Eu queria que você fechasse os seus olhos. Mesmo sendo tão falhos, tão mesquinhos, tão pecadores, tão fracos, o desejo do Senhor é estabelecer um jardim secreto dentro de você. O desejo do Eterno é estar dentro do homem e dizer: aqui, eu estou aqui, eu quero estar contigo aqui. Oh, aleluia. Tão falhos somos, mas em nome de Jesus esta noite, comece a construir esse desejo por Ele, meu irmão. Comece a amá-lo, comece a vislumbrá-lo, comece a desejá-lo. Você pode desfrutar de uma presença tão gloriosa que as tuas noites serão maravilhosas, que o seu dia será completo, que sua sensação da presença de Deus se transformará em experiência da presença de Deus, onde tudo na sua vida poderá ter um sentido. Eu quero convidar você a orar comigo esta noite e aclamar ao Senhor por vida nova, e aclamar ao Senhor por liberdade, e aclamar ao Senhor por estar de volta no jardim secreto, no lugar secreto, no lugar onde só você sabe como entrar e também sabe como sair. No lugar onde realmente podemos encontrá-lo. Paizinho querido,
Oh, Paizinho querido, nós perdemos o mapa do teu coração, Senhor. Nós nos perdemos em meio às nossas religiões. Nós nos perdemos em meio aos nossos rituais. Achávamos que estávamos no caminho, mas descobrimos ao longo da vida de que temos o que os outros têm, de que não temos nada mais especial, Senhor, senão o conhecimento acerca de Ti. Mas que mais do que o conhecimento acerca de Ti, Tu tens uma gloriosa manhã para nos encontrar. Mais do que conhecer a Ti, Senhor, é Te ter, é se relacionar contigo. Ah, Senhor, eu estou cansado da religião, Senhor. Eu estou cansado de tentar, de buscar e de fazer tanta coisa que não é necessária. Eu só quero a Tua presença, Senhor. Eu só quero a Tua presença, Senhor. E eu sei que se a Tua presença vier sobre essa igreja, sobre esse povo, Senhor, nunca mais seremos os mesmos. A glória da Tua presença vai nos imprimir uma marca, Senhor. Então queremos ser marcados, Senhor, por Tua presença, assim como foi Jacó. Ainda que tenhamos que puxar de uma perna, Senhor, mas que saiamos constrangidos com a Tua glória. Ah, Senhor, que o nosso rosto brilhe, que os nossos cabelos se tornem brancos, mas nós queremos fazer como Moisés, Senhor, se esconder na nuvem, entrar na fumaça e se perder na Tua presença. Estar contigo, Senhor. Senhor, então eu te peço como menor, como Teu menino menor aqui. Ajude-nos nas nossas fraquezas, Senhor, a tirar as nossas muletas, a jogar de lado as nossas desculpas. Ah, Senhor, a transferir os nossos compromissos meramente interesseiros e humanos. E estabelecemos, Senhor, um ponto de contato importante, um foco em Ti. Nos ajude, Senhor, a despir de nosso manto religioso, de nossa santidade mercantilizada e do nosso jeito de achar que somos o que não somos, que temos o que não temos. Perdoe-nos pela nossa soberba, pelo nosso orgulho, pela nossa prepotência. Nos sara por dentro, Senhor, mais do que nos sarar por fora. Ah, Senhor, constrói um jardim dentro de nós. Constrói, Senhor, um lugar secreto dentro de nós, porque somos incapazes. Somos incapazes. Tu manifestou a Tua glória por meio do Teu unigênito, e nós vimos a glória dele por meio da Tua palavra. Então, Senhor, usa de misericórdia, e por Ele, por meio dele, constrói em nós esse lugar secreto, Senhor. Que em nome de Jesus comece a irromper no coração de pessoas que estão aqui esta noite, pessoas que talvez nunca imaginaram, mas comece a irromper uma fome por Ti, uma sede tamanha que Te domine o nosso ser. Ai, Senhor, então prepare-nos para que de alguma maneira nós possamos Te encontrar, sugar de Ti, Te amar.
Nós queremos poder ser a noiva querida que espera ansiosamente o noivo para uma noite de núpcias e a vida inteira de prazeres em tua presença. Nós nos acostumamos, Senhor, a pagar por prazer, a pagar por tua presença. Senhor, isso é prostituição religiosa e nós estamos cansados disso, nos arrependemos disso. Nós queremos a tua glória de verdade, a tua presença de verdade, a presença que nos incomoda, que nos confronta, que nos molda, que nos impacta, que nos leva ao íntimo, Senhor, sim. Nos mude por dentro. Senhor, essa é a hora de a gente se colocar na brecha, como barro, apenas como barro nas mãos do oleiro, barro maleável que o oleiro pode trabalhar. Daqui essa noite assim, com esse intuito, Senhor, de ser achado, e nós saiamos daqui essa noite com o intuito de encontrá-lo, encontrar Deus a todo custo. Eu queria que você desse um abraço em alguém e dissesse: não vale a pena viver sem a presença dele, não vale a pena. Não, isso não é vida. Não vale a pena. Não vale a pena, não vale a pena. Oh, não vale a pena, irmão, não vale a pena, não vale a pena, não vale a pena, de jeito nenhum, não vale a pena. Não vale a pena, não vale a pena, não vale a pena, não vale. Não vale a pena ficar sem ele, não vale. Não vale, irmão, não vale, não vale. Oh, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe, em nome